boa tarde. Mais uma vez aqui no Espaço Gourmet do Parque Shopping, o restaurante La Tambui. Hoje recebendo o nosso grande amigo e participante do Tendências Negócios, Luiz Less, presidente do Cicobi Executivo. Boa tarde, Less. Ô Alex, boa tarde, telespectadores. Less, nós estamos vivendo hoje, né, o Brasil. E aqui no Distrito Federal, parece que a dose é dupla, né? Então nós estamos vivendo realmente um momento de crise, existe essa crise, nós estamos num momento recessivo, ou isso é só uma questão de boato e que as pessoas passam a sentir isso e vem por conta da sugestão ou é de fato? Existe hoje no país, né, um sentimento, né, de preocupação e as pessoas principalmente os empresários, né, eles precisam ter tranquilidade para investir. Eles precisam ter certeza de que a economia vai se comportar dentro dos patamares que vinham se comportando. O que nós observamos agora é uma desestabilidade muito grande, uma desconfiança do amanhã. Então, a crise é fato. Agora, a gravidade dessa crise é que às vezes aumenta de acordo com o cenário, de acordo com até mesmo com a informação. Está aí os indicadores mostrando um índice de desemprego altíssimo, um índice de muita gente recuando nos seus investimentos, a inadimplência aumentando. Seria somente um desconforto ou está aprofundada, o Less? Olha, alguns setores está aprofundada, né? Eu destacaria aí alguns setores, principalmente da construção civil. Então a construção civil estando afetada, o desemprego é maior, né? Porque saiu a semana passada uma matéria onde a construção civil havia desempregado 192 mil pessoas. Exatamente. Nossa, é um cenário terrível, né? A construção civil hoje ela desencadeia uma série de questões, porque ela emprega as pessoas, principalmente com uma qualificação profissional menor, né? Ela gera crédito, ela demanda crédito, gera muitos empregos, né? Faz a economia, digamos, não só da construção civil, mas a outros segmentos que dependem da construção civil funcionar também. Em contrapartida, a gente vê que alguns setores da economia estão indo muito bem, né? Um exemplo? O agronegócio. O campo, né? Mais uma vez o campo tem sido o esteio, né? O esteio desse país. Porque na balança comercial, quem tem sustentado o superávit na balança comercial é o agronegócio. Né? O agronegócio ele vem mostrando, todas as vezes que o país precisou, né, do segmento, do setor, ele correspondeu à altura. Até porque, né, ninguém vive sem comer, né? Exatamente. E temos aí os grandes parceiros do Brasil, né? Eles são dependentes, né, de alimentos. E o Brasil, como é uma tradição nossa, né? O Brasil tem essa facilidade, tem uma fronteira agrícola muito grande e vem produzindo cada vez mais e com qualidade, né? E também trazendo muitas divisas, né? Mas, Less, tem uma coisa interessante. O agronegócio, ele sofre uma pressão muito grande do ambientalista, quer dizer, né, o meio ambiente, que hoje existe uma luta muito grande para a preservação, para não desmatar, e o avanço urbanístico, quer dizer, as cidades cada vez mais estão avançando. Então, até quando nós vamos ter terra para que o agronegócio possa evoluir da maneira que tem se desenvolvido? É verdade, mas hoje nós estamos numa situação um pouco confortável, né? Temos muitas fronteiras ainda prontas para serem exploradas. Mas realmente existe uma pressão muito grande da questão do meio ambiente, né? Eu acho que temos que levar isso em consideração. É uma matéria que preocupa todos nós, né? Porque o amanhã depende das nossas atitudes hoje. Mas de maneira racional a gente vem conseguindo. Mas o agronegócio ele tem hoje condições de estar produzindo porque ele vem desenvolvendo muito nessa questão tecnológica, né? Hoje estamos produzindo mais no mesmo espaço, ou seja, aumentando a produtividade, né? Então tem muitas coisas boas. Agora, o grande problema nosso ainda são nos grandes centros, você tem toda a razão. Less, e o Cicobi, né?
O Sicoob é uma cooperativa, é um banco diferenciado dos outros bancos, né? Tem o Banco Público, o Banco do Brasil, o Caixa Econômica, que são bancos subsidiados e financiados pelo governo. Tem o banco privado, como o Bradesco, Itaú, que é da iniciativa privada, e o Sicoob, que é uma cooperativa que é bem diferente do sistema. A pergunta é o seguinte: a gente sabe que os bancos da iniciativa privada, eles estão passando por um momento complicado, é um momento difícil, né? Tem que conter o crédito, porque o crédito não pode ser concedido de forma leviana, enfim, né? Tem que ser muito bem analisado o crédito para que possa ser dado. Agora, o Sicoob Cooperativa, ele vem sofrendo os mesmos problemas ou tem dispositivos diferentes que pode ajudar a atravessar essa crise com mais facilidade? O sistema de crédito cooperativo, ou cooperativismo financeiro, ele é hoje uma realidade, né? Hoje nós estamos próximos aí representando quase 4% do PIB financeiro, coisa que há uma década atrás nós estávamos aí com menos de 1%, e essa evolução toda deve-se o quê? Do profissionalismo do próprio sistema e da legislação que foi aplicada a esse sistema e também do reconhecimento da sociedade ao crédito. E ele entra para ser uma alternativa ao que você falou muito bem, dos bancos convencionais, né, que eles têm eles buscam, lógico, com qualquer instituição, busca lucro, né? Mas tem uma pegada mais forte, né, para essa questão do lucro, né? As cooperativas não, são uma reunião de pessoas, né, onde as pessoas resolveram ter a sua própria instituição financeira, né? E com isso o sistema consegue oferecer tudo que um banco oferece. Então, você que está nos assistindo agora, por exemplo, que tem conta nos bancos convencionais, hoje você pode ter uma conta corrente no Sicoob, você pode ter acesso a um financiamento do seu carro, a uma conta garantida, se você é empresário, a uma antecipação de recebíveis e também a produtos e serviços que os bancos oferecem. Temos duas grandes diferenças, Alex. Primeira, aqui no sistema, quando você é cliente ou você participa de uma cooperativa, você não é cliente, você é dono do negócio. Então você ainda recebe dividendos. E essa é a segunda diferença. E como, além de você ter produtos e serviços, né, bancários mais baratos que os bancos convencionais, você, como dono, não chega no final do exercício, aquele lucro que era destinado para outros países, né, ou então para os outros acionistas, esse lucro volta para você. Volta principalmente para a comunidade onde você está inserido. E se tiver prejuízo? Boa pergunta. Isso aí é muito interessante isso. Se tiver prejuízo, como somos uma cooperativa, somos donos, lógico, os donos também irão participar. Só que nós temos diversos instrumentos que evitam que uma cooperativa venha tem fundo de reserva, exatamente. Tem seguro. Hoje, nós participamos, todas as nossas cooperativas do Sicoob participam do Fundo Garantidor de Crédito Cooperativo, o FGCOP. É um fundo instituído pelo governo federal, mas temos outra condicionante. Nós somos fiscalizados, primeiramente, pelo nosso conselho, um conselho de administração, temos um conselho fiscal interno, temos controles internos, temos auditoria interna, temos auditoria externa e ainda temos a auditoria do Banco Central do Brasil. Nossa, então é o instrumento. Então o cooperado está bem. Ele está bem garantido, né? Graças também a esse modelo, essa segurança. Porque nós do Sicoob temos que se chama de solidariedade, né? Se uma cooperativa começa a ter alguma dificuldade, imediatamente medidas são tomadas pelas nossas entidades de segundo e terceiro grau. Tá certo. O Sicoob estaria ajudando empresários e pessoas físicas, lógico, a saírem da crise? Esse é o nosso principal objetivo, né? Porque por não sermos uma instituição financeira com fins lucrativos, o nosso objetivo é o quê? Democratizar o crédito, oferecer crédito mais barato do que você tem no mercado e oferecer produtos e serviços também de qualidade e mais barato também. Então, hoje,
associado nosso, um empresário, por exemplo, ele reduz, vindo para o Sicoob, ele reduz seu custo financeiro no mínimo, em 20% a 30%. Que beleza, hein, Léo? Porque nós temos taxas mais baratas, temos os produtos nossos que são tarifados são mais baratos que nos bancos, e temos produtos como, por exemplo, a maquininha, que nós chamamos de adquirências, né, essas maquininhas aí, essa máquina também, a condição que nós oferecemos aos nossos associados empresários, principalmente, é no mínimo 15% a 20% mais barato do que essas maquininhas convencionais. Então tá bom, Lessa, eu vou chamar para um intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre a crise política e o mercado econômico e financeiro. Então vamos para um breve intervalo e voltaremos já já. Voltamos ao quadro Almoce Conosco, aqui no Espaço Gourmet do Parque Shopping, no restaurante La Tamburi. Hoje recebendo Luiz Less, presidente do Sicoob Executivo. Less, então, vamos falar um pouquinho de política, né? Essa crise política que a gente está vivendo, quer dizer, parou o Congresso, parou o país, né? E isso está realmente afetando todo o processo econômico-financeiro. Hoje a crise política, ela tem um desdobramento muito maior do que a gente imagina, porque mexe muito com outras variáveis, especialmente a questão econômica, né? E nós estamos vendo aí uma crise política muito séria, profunda, né? E com consequências muito grandes para todos nós brasileiros. Qual seria o melhor cenário que poderia ser desencadeado para que a gente pudesse ter essa recuperação na economia o mais rápido possível? Eu acho que, primeiro, a gente tem que cobrar mais desses governantes, executivo, parlamentar, Congresso, Judiciário. Temos que fortalecer cada vez mais as instituições. Eu acho que nós não podemos esquecer isso jamais, botar as instituições acima de tudo isso, né? E eu vejo que o melhor que tem é acabar também com essas promessas que a gente vê que não tem fundamento, né? Nós estamos vendo aí essas trocas de favores, né? Vimos aí agora o PMDB, né? Saiu do governo, né? Isso aí é um claro sinal de que o impeachment está bem próximo, né? É verdade. E o impeachment seria bom, já que a presidente Dilma não tem mais governabilidade? Ela, por mais que tenha digamos, a legitimidade das urnas que elegeu, mas a sua popularidade está muito baixa e não tem hoje o apoio do Legislativo. Hoje o Executivo não faz nada sem o apoio do Legislativo, porque ele precisa do Legislativo. Né? E agora está assim, praticamente rachado, né? Com medidas, cada medida que solta complica ainda mais a situação política, né? Tenta ajustar daqui, melhora daqui, mas complica do outro lado. E isso tem comprometido muito a governabilidade. Eu vejo que o impeachment é uma boa saída para agora, né? É uma boa saída, porque o Brasil precisa resolver isso. Né? Exatamente. Se não houver o impeachment, você viu que a OAB agora acabou de entrar mais um pedido. Então vai terminar a lei de responsabilidade fiscal, vai entrar outro motivo para um novo impeachment. Tá alegando, então, e a gente vai viver nesse clima, né, Léo? E aí o país para, como está parado hoje. Hoje você não vê nada. Léo, quando existe um cenário negativo para o governo e um cenário positivo à população com relação ao governo, existe uma oscilação entre a Bolsa de Valores e o dólar. Quer dizer, se for ruim para o PT, para o governo, o dólar cai, a Bolsa de Valores. Por que isso acontece, Léo? Nesse mercado financeiro, principalmente você falou Bolsa, né, é um mercado especulativo. No Brasil, nós sabemos que muita gente fica buscando boatos, informações para especular. Né? Então isso é especulação? Parte mas ele já fez a sua escolha. O mercado, os grandes investidores já fez a sua escolha. Eles não querem esse governo. Grandes investidores, está incluído o investidor estrangeiro e
nacional e o local? Também, tudo. Porque com a facilidade, né, de você investir é muito grande, as comunicações, a internet está aí, ajuda bastante. Então, todo mundo está sabendo o que está acontecendo. E o que o mercado quer, ele quer segurança para os seus investidores. Então, o pequeno investidor, o médio, até os grandes investidores, né, eles hoje buscam informações de tudo quanto é lado, né? E também buscam empresas especializadas. E essas empresas, elas analisam a economia dos países ou da própria empresa e vê qual é a melhor opção para repassar essas opções para os seus clientes. Né? Então, quando você entra num país como o nosso, uma crise política muito grande e que está em jogo toda a política econômica, gera insegurança. Gera insegurança, ninguém vai ver. Nós temos hoje, aí, poucos meses atrás, trocamos o ministro da Economia. Né? E por incrível que pareça, ele está criticando agora o próprio Levy, né? Que a política antes dele é política econômica pós-Levy, né? Mas todos nós sabemos que a política do Levy era uma política que era contrária a, digamos assim, alguns valores e princípios do próprio partido, que é principal da nossa presidente. Que são as bolsas, né? Bolsa Família. Boas, gastos e mais gastos, apoios, programas sociais, de maneira... Então a gente observa hoje que o país ele precisa reduzir seus gastos. Né? Não vai muito longe, Alex. Na nossa casa, se você gasta 100 e ganha 90, algo está errado. E indo mais fundo um pouco, foi isso que aconteceu na Lei de Responsabilidade Fiscal, com agora que está ocasionando o impeachment da presidente. Foi essa má gestão financeira, má gestão econômica, do que nós acabamos de discutir aqui, que se gastava mais do que se tinha, tirava de um lugar, tirou do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, para pagar coisas que não poderiam ser pagas por lá, aí depois teve que tirar do governo para poder cobrir aquilo. Esse desarranjo é que levou primeiro, né, a infringir a Lei de Responsabilidade Fiscal e agora, né, a gente está sofrendo o reflexo que a gente sofreria dentro da casa da gente do mau planejamento financeiro no país. Seria isso? Sim, em outras palavras é mais ou menos isso, né? O governo começou a gastar demais, né? E para ele honrar com seus compromissos, né, lançou mão de algumas fontes de receitas, né, que não eram deles, né? Como o recurso dos bancos oficiais, né, para pagar contas, né? E depois foi lá e pagou de volta. Reposicionou, mas aí já tinha cometido crime. E agora a gente observa que tem um déficit, né? Um déficit nas casas aí de 100 bilhões, 100 bilhões, anuais. Por quê? Porque quando no processo eleitoral, né, o mercado, os analistas, todo mundo apontava, olha, o governo está com suas contas, precisa fazer ajustes. E houve o discurso, não, está tudo bem, está tudo muito bem. Só que depois das eleições ganhas, aí vieram os problemas, né? Ou seja, aquilo que tinha sido informado não é exatamente da forma como foi passado para a população. Hoje existe um déficit muito grande, né? Não vamos falar nem da Previdência, mas das contas primárias, etc. E para resolver isso, é agravada pela inflação, e para atacar a inflação, aí aumenta essa taxa de juros, aumentando a taxa de juros, aumenta o déficit. Então, porque a economia é uma coxazinha meio de retalho. Você conserta, né? Aqui, fura ali. É meio assim, cobertor curto, né? Isso. Às vezes você cobre o pé, não consegue cobrir. Correto. Então você tem que fazer alguns ajustes. Mas, resumindo, houve um excesso de gasto, houve uma previsão de receita que não se materializou, é o caso do faturamento, porque a economia desacelerou, a questão da recessão. Sim. Então a previsão que tinha de receita não se confirmou e, consequentemente, estamos e a despesa vivendo uma situação essa muito má delicada. Gestão. E a má gestão. E precisa ser, isso precisa ser resolvido. Essa política que está aí hoje não se sustenta mais. Até porque a política no passado ela estava muito voltada, Alex, em cima do crédito.
aquele boom que nós tivemos no passado, foi tudo em cima Era um do crédito. dinheiro fictício, né? Exatamente. Era uma ilusão de se ter o dinheiro. Exatamente. Aí quando se acabou a ilusão, nós ficamos As pessoas com estão endividadas, com essa realidade. não tem mais, muitos não estão tendo dificuldade de pagar o que se endividaram, e consequentemente, toda a aceleração da economia, com aquele boom de consumo, né, tanto da linha branca como também de outros, desapareceu. Aí está aí, ó. As empresas não vendendo, a automobilística também crise fantástica, aí vem desencadeando uma série de desemprego, mais desemprego, instabilidade, os bancos cada vez mais conservadores na concessão do crédito, as taxas cresceram, quem estava endividado cresceu, o assalariado também está sentindo, porque antes ele comprava sua cesta básica por um valor, hoje está no mínimo 10, 15% mais caro. Tá certo. Lécio, estamos já, né, com o nosso tempo já comprometido, e eu gostaria né, de encerrar com você hoje esse quadro. Nós soubemos que, né, 2015 a gente ainda tinha algumas gorduras para ser queimada, né? E 2016 vai ser um ano muito difícil, porque temos aí impeachment, temos Olimpíadas, né? Temos eleições para prefeito vereador, que aqui no entorno, apesar de Brasília não ter, quais são as ações que nós temos que tomar em 2016 para que a gente possa passar esse ano com um pouco mais de tranquilidade? Primeiro, vamos evitar aumentar o nosso endividamento, tá? Recomendando que as pessoas tenham cautela no seu endividamento, né? Evitem pagar juros, busquem ganhar juros, né? Continuar acreditando no seu negócio, porque o Brasil precisa continuar produzindo, tem muita gente que precisa consumir, temos mercado, né? Mas temos que ter ainda um pouco de cautela com relação ainda a alguns investimentos, né? 2016 é um ano perdido, praticamente. Eu acho que o país só começa a se recuperar a partir de 2017. Então a gente tem que viver bem esse ano, né? E fazer com que ele passe o mais rápido possível. Com muita cautela. Mas com muita cautela, tá? Se você é investidor, recomendamos aí renda fixa, tá? Se você é empresário, de olho nos seus custos, né? Se você está querendo abrir o seu negócio, procure saber exatamente que negócio você está fazendo, né? Cuidado na dependência, né, de fornecedores, da dependência do mercado. O mercado, o consumidor, ele está meio receoso, não quer gastar muito, quer gastar só o suficiente. Então, todo mundo ainda com o pé atrás. E o Sicoob é uma boa opção? O Sicoob, por incrível que pareça, né, é exatamente nos momentos de crise que nós crescemos, né? Então, é nesse momento de crise, quando os bancos são conservadores, o Sicoob tem suas regras, mas nós continuamos atendendo nossos associados, continuamos atendendo aqueles que nos procuram e querem ser sócios. E a prova disso é que nós estamos crescendo a torno aí no indicadores de 20, 22, 23, até 25% ao ano, enquanto que outros segmentos estão em recessão e alguns estão crescendo. Então, para 2016, lógico que esses indicadores tendem a diminuir em termos de crescimento, mas dia sim, dia não, abre-se uma agência do Sicoob nesse país. Muito obrigado, Lécio, por sua participação aqui no programa e boa tarde, até o próximo domingo.